A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu venho falar um pouco para vocês sobre crítica textual, né? Eu achei muito importante, né, tá falando a respeito desse assunto aqui, uma questão que eu não abordo aqui no meu canal, porém é de extrema importância para que os irmãos tenham um pouco, pelo menos, de compreensão para entender a versão da Bíblia, né, que o irmão está usando. Você já parou para pensar em qual versão você está usando? E isso é de extrema importância, porque assim, existe muitos textos na Bíblia que, dependendo da tradução, ela tem uma adulteração na tradução, e também, dependendo da tradução, né, dependendo da versão, ela tem alguns textos que foram tirados. Não é que elas foram tiradas, é que as pessoas elas preferem, né, hoje em dia, o mundo acadêmico dos teólogos preferem os textos críticos, né? E a gente vai estar falando a respeito dessas questões aí, que é uma questão mais, como que eu posso dizer, mais acadêmica, é um assunto mais acadêmico, porém é de extrema importância para que todos os irmãos saibam quais são as traduções que os irmãos, né, devem, que na minha opinião eu vejo que é mais viável, né, para que os irmãos possam estar utilizando, né? Os irmãos já devem ter sentido, assim, quando os irmãos estão diante de uma pregação na igreja, né, no culto, e talvez o pastor ou o pregador, enfim, alguém pega a Bíblia para ler e de repente você está no mesmo texto e algumas palavras soam diferente, parece que o texto dele é um pouco mais longo, enfim, o irmão tem uma impressão de que a Bíblia é diferente, né? Então, assim, exatamente isso, porque hoje em dia a gente tem muitas versões, né, que foram traduzidas, hoje em dia que são mais utilizadas no mercado, né? Hoje nós temos a Revista e Corrigida, que a Revista e Corrigida é uma das mais utilizadas. A gente tem a Almeida Revista e Atualizada, que é uma versão, acho que é a mais usada, né, entre os cristãos no Brasil. NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Tem a Almeida Corrigida Fiel. Tem a King James 1611, a King James Atualizada, tem a NVI, tem a NTLH, se eu não me engano, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, NVT, que é a nova versão tradicional, né? Enfim, tem várias versões aí no mercado aí para que os irmãos possam estar comprando, né, as Bíblias. Aí tem a NVI 2023, tem a NVI 2011, ela muda. Enfim, a gente vai estar falando a respeito desses textos, né? O que eu vou colocar aqui alguns vídeos a respeito deste assunto, abordando um pouco mais esse assunto para que os irmãos tenham, não vou falar que a total compreensão, mas há um pouco de compreensão para que os irmãos entendam qual a versão e qual texto grego, qual texto hebraico, quais foram os textos utilizados na versão que o irmão se encontra aí, né? Que o irmão mais gosta, enfim. Entre três grupos aqui, que é o, assim, de começo, a gente pode colocar que é o texto crítico. O que é o texto crítico? É o texto mais antigo. Ele tem
como base do século II, Codex Sinaíticos, né? Tem o Alexandrinos, tem o Vaticanos, são vários códex ali do primeiro século, superior para os teólogos. Temos a classe também dos textos majoritários, que é o texto que tem na maioria dos manuscritos dos textos, que ele junta também com os textos bizantinos. O texto majoritário e o texto bizantino, eles andam ali praticamente juntos, tá? O texto bizantino, ele tem um grupo menor, porém só daquela área. Por exemplo, o texto crítico, ele tem um texto mais de Alexandria, ele tem o texto ali para aquelas áreas ali que não o grego não era muito utilizado. Texto bizantino que vem ali de Bizanço, né, que hoje é a Turquia, tem Constantinopla, né, enfim. A gente tem Antioquia, os primeiros irmãos ali foram chamados de cristãos, foram ali em Antioquia, né, na Síria. Enfim, tem vários lugares ali e o texto bizantino ele se encontra nesses locais onde era falado mais, era uma língua mais formal, o grego, e o texto majoritário ele trabalha muito mais com os textos bizantinos, né, que são catalogados, tem muitos, a maioria, e também ele não descarta o texto crítico, mas porém ele puxa mais para o lado dos textos bizantinos mesmo, né, que é a maioria dos manuscritos, é o texto majoritário. Então a gente pode classificar que a maioria das Bíblias ela utiliza o texto crítico, que hoje em dia nós temos a versão aqui na língua portuguesa, o texto grego, né? Aqui, ó, quinta edição revisada. Este aqui é o texto grego, né? É o texto crítico. Não sei se vai dar para focar, mas aqui está o texto grego e aqui embaixo está o aparato crítico dele, né? Aqui também nesta Leality, né? Ele é um texto crítico. Então, o texto crítico da 28ª edição, ele tem como prioridade os textos antigos. Os textos, né, do Codex Sinaiticus, o Codex Alexandrinos, enfim. Então, no Novo Testamento, a gente tem este texto aqui praticamente como base. Praticamente ele é a base. Várias Bíblias, por exemplo, esta Bíblia aqui, a nova revista atualizada, que ela é muito utilizada pelos cristãos, né? A maioria dos cristãos ela usa este texto aqui do Novo Testamento, né? Este aqui é o Novo Testamento, tá, gente? O Novo Testamento. O Antigo Testamento, a gente não tem muito o que dizer, né? O Antigo Testamento ele tem um padrão, que é a Bíblia Hebraica Stuttgartense. Ela tem Torá, Nevim, Ketuvim, né? Leis, profetas, escritos. Ela é toda em hebraico, tem um aparato crítico aqui embaixo. Ela é uma Bíblia bem utilizada no manuscrito que
que é o mais completo hoje, né, o manuscrito hebraico, né, que é o manuscrito mais utilizado, que é o Leningradense, códex aí que faz a maioria, assim, quase, praticamente 98% do texto do Antigo Testamento que a gente tem é baseado nessa Bíblia aqui. Então, praticamente todas. Aqui a gente não tem muito o que dizer, né, sobre esta Bíblia aqui. Então, ela é um texto bom, né? Ela tem um texto completo. A gente fica muito preso, na verdade, é o Novo Testamento. Então, esses dois textos aqui, essas duas Bíblias aqui, Novo Testamento grego, Nestle Aland, 28ª edição, essa daqui é a mais nova. Essa daqui é o Novo Testamento grego, da 5ª edição revisada. Os dois são os mais atuais. E esses daqui são os mais atuais. O que muda também é algumas coisas do aparato crítico, né? Que isso daí não difere muito. No Antigo Testamento a gente tem este aqui, que é a Septuaginta, ou Septuaginta, como preferir, né? Que é o Antigo Testamento em grego. Ela contém os apócrifos, né? Ela é uma tradução desta Bíblia aqui, da Bíblia hebraica. Tá? É uma tradução da Bíblia hebraica para o grego. Então, foi utilizado 70 eruditos, né? E eles copiaram para o grego. A maioria da Bíblia, né, tipo do que a gente tem do Novo Testamento, ela foi tirada deste texto aqui, né, da Septuaginta, que é o texto grego. Então, se você for traduzir ao pé da letra, você vai sentir diferença, né, do texto grego, do texto hebraico para o texto grego. E enfim, porém, nos tempos de Jesus, ele usava a Septuaginta. No tempo de Jesus, ele usava a maioria, esta daqui, esta Bíblia. Contém alguns apócrifos que estão também na Bíblia católica, né, como Tobias, Judite, Macabeus, enfim, são livros mais históricos, não entram no cano hebraico porque não são consideradas como um texto de doutrina. É mais considerado este aqui, né, que a gente tem nas traduções, né? E o que pega mais para os cristãos é o Novo Testamento. Então, quando você está ouvindo falar sobre nova tradução da linguagem de hoje, NAA, NVT, NVI, a ACF, enfim, o que muda vai ser aqui, no Novo Testamento. Então, o que a gente pode ter, né, sobre essa questão? A maioria das Bíblias hoje em dia, elas estão preferindo o texto crítico, que é esse texto aqui. Então, este e este daqui. A maioria. Então, quem que trabalha com estes textos aqui? NAA, NVI, a NVT, a ARA, que é a Almeida Revista Atualizada, enfim, várias, né? Praticamente todas. 90%. Qual que utiliza este aqui? Este aqui é o texto majoritário. É o texto bizantino majoritário.
Essa daqui é uma interlinear, né? Ela tem um texto mais formal, né? Aqui tem o texto em grego, tem o grego aqui. Tem uma tradução dela aqui da palavra, palavra por palavra, e o texto mais dinâmico aqui embaixo, né? Parafraseando esse texto aqui é ótimo, tá? Eu gosto muito, né? É um texto interlinear, analítico da editora cristã, editora Cultura Cristã, e é grego e português, de Paulo Sérgio Gomes e Odair Olivetti. Esse texto aqui, ele dá o surgimento deste daqui também, que era o texto o texto bizantino, né? Esse texto aqui, ele já é um texto, esse aqui é a ACF. Então, este texto aqui, ó, é o texto ACF, é a Bíblia que eu mais utilizo, né? Que eu mais utilizo. Ela tá toda marcada aqui, enfim. É uma Bíblia assim que ela tá até, né? Os irmãos podem ver que tá até um pouco mais velhinha, né? Ela foi usada o texto de Erasmo, né? O Erasmo, ele tinha um texto grego, né? Que era um texto bizantino da época, e ele usou, e esse daqui também é o texto da Reforma, né? Protestante. Esse aqui também é o texto da King James, 1611, do rei James. Essa daqui é uma tradução do inglês, né? Uma tradução do inglês. Essa daqui não é a King James, é uma tradução da King James para o português. É uma tradução, o texto mesmo da King James, ela a tradução King James, ela é em inglês. Então, a King James, da versão do inglês, foi traduzida para o português pela BV Books. Esta daqui é o texto de Erasmo, texto majoritário, né? É o texto bizantino que a gente tem, e ela tem algumas divergências? Tem, mas bem pouca. Essa Bíblia aqui é o que eu mais utilizo e o que eu recomendo também. Temos a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, que é baseado neste texto aqui. Então, esses dois textos aqui, ó, praticamente eles andam junto. Enfim, e o que eu quero que os irmãos tenham em mente, porque o texto crítico, né, que é o texto crítico, que é este aqui, que foi usado na maioria, né, das traduções, ela tem alguns textos que não é utilizado, né? A gente olha, por exemplo, eu vou colocar aqui, por exemplo, é um texto dele, né, para vocês terem um exemplo, mas tem outros textos também, né? A gente pode citar um aqui de cabeça, o 1 Timóteo 3,16. Neste texto está assim: aquele que se manifestou em carne. Nesse daqui tá: Deus se manifestou em carne. Então ela tem uma divergência no aparato crítico, né? Ela tem uma divergência, então eles muda. Este daqui tem o final curto também de Marcos, esse aqui tem um final longo.
né? Que tem aquele lá, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê, e os sinais seguirão os que creem, enfim, essa aqui também não tem, essa não tem, tá? E a maioria das Bíblias estão utilizando este texto aqui. Então, tem muitos versículos que está sendo, as pessoas estão falando que está sendo arrancado, mas o que acontece? Eles estão utilizando outro texto grego, que não tem estes versículos, né? Antigamente eles colocavam até em colchetes, né? A questão aqui, né? Mas hoje em dia eles não estão utilizando mais, né? A NVI 2023 ela não utiliza mais os textos. Então existem vários textos que a gente pode classificar aí que utilizam essa daqui, que não tem mais os textos. E no próximo vídeo eu vou estar mostrando um pouco mais dos textos que tem aqui, que não tem aqui na verdade, mas que tem aqui, né? Que é esta versão aqui. Então por isso que o irmão que tem a Bíblia, ele tem que ter em mente a versão que ele tem na mão, né? Porque às vezes o irmão ele usa mais tal texto e assim esses textos eles vão deixar de utilizar, entendeu? De existir nessas Bíblias. Então, os irmãos têm que estar cientes dessa circunstância, tá? A princípio, é isto, né? Eu vou estar fazendo mais vídeos a respeito, porque senão os vídeos vai ficar muito longo. Eu vou estar fazendo mais vídeos a respeito de crítica textual. Na verdade, são temas, né, que eu não abordo muito, porém é de extrema importância os irmãos ter a consciência de qual é a Bíblia que o irmão está utilizando. Esta Bíblia aqui é uma Bíblia, ela está até nova, por quê? Porque eu nem uso muito. Nem uso, mais para consulta, né? Que é a Almeida Revista Atualizada. Então, assim, a gente tem que confiar na Bíblia? Tem, a gente confia na Bíblia, mas a gente também tem que ter conscientização de qual versão que a gente tem, para que a gente não possa ser enganado, né? Tem a King James também, que ela usa, né, o texto bizantino. Ela usa. Então, na língua portuguesa hoje nós temos a Almeida Corrigida Fiel e, né, tem a King James 1611, que é essa que eu mostrei, que elas usam este texto bizantino, que é um texto que tinha um grego mais fluente, a região onde tinha um grego mais fluente, onde tinha pessoas que falavam com frequência o grego, né? Este texto aqui é um texto, o texto bizantino é um texto mais tardio, né? Do século V, X, XII. Esse texto aqui, já do século II, III ali, enfim, é um texto mais antigo, porém há muitas divergências, né? É um texto que não era utilizado muito, por isso que os manuscritos estão em estado muito bom, né? Então a gente pega, por exemplo, se alguém vier, no caso, na minha casa, daqui 10 anos, encontrar essa Bíblia aqui, né? Quase despedaçando, né? E essa daqui, aí ele fala, ó, essa daqui é o texto, né? Só que essa daqui não tem todos os textos. E essa daqui é o que eu utilizo mais. Então, os autógrafos a gente não tem. Aqueles manuscritos que
os próprios apóstolos escreveram. O que a gente tem são cópias de cópias, né? E eu acredito, né, que se o Espírito Santo ele inspirou, ele preservou o texto. Então, o texto que a gente tem hoje é o texto que ele preservou, mas existe várias versões e isso pode dificultar a compreensão dos irmãos que leem a Bíblia, enfim, existem traduções que acabam não compensando, né, como a nova linguagem de hoje, enfim, tem algumas versões, tem a NVI 2023 também. Eu não aconselho estar utilizando essas Bíblias, né, linguagem. Existe dois padrões de tradução. Então, a tradução, na verdade, ela é uma ideia do tradutor. Então, o tradutor ele passa um pouco da ideia dele e do conhecimento dele, né? O que ele sabe sobre aquela palavra, né? E o que ele entendeu daquela frase, enfim, porque existe muitas frases que é de difícil compreensão, né? Existe, por exemplo, na língua, no grego, existia uma cultura, a cultura deles é diferente da nossa, então tem coisas que é um pouco difícil de estar falando, mas o que eu posso dizer é que, assim, existe uma tradução mais formal. Então, qual é a tradução formal? É essa daqui. Então, quanto mais formal, mais próximo do grego você vai estar. Da ideia dos autores, você vai estar. Então, por exemplo, a Almeida Corrigida Fiel, a revista corrigida, no caso, né? Também ela utiliza esse texto mais formal, que é um pouco mais difícil, né, de estar falando, mas está mais próximo daquilo que é mais arcaico, né? É um português mais arcaico, mas é uma ideia mais próxima do original. Você quer uma ideia mais, uma tradução mais dinâmica? A tradução mais dinâmica, a gente vê a Almeida Revista e Atualizada e a nova Almeida Atualizada. Então a gente tem a nova Almeida Atualizada e tem a Almeida Revista Atualizada. Ela é mais dinâmica. A NVI também, a gente pode colocar a NVT, a gente pode colocar, entre várias outras, ela é mais dinâmica. O mais dinâmico, quanto mais dinâmica ela for, mais longe da ideia do autor você vai ter. E mais próximo da ideia do tradutor você vai ter. Às vezes o autor colocou de um jeito e por você ter a compreensão ali do que ele falou, você vai colocar do seu jeito. Então é um pouco mais dinâmico. Então a versão dinâmica, ela tende a correr um pouco mais da ideia do autor. Então por isso que eu gosto bastante da Almeida Corrigida Fiel. Porque ela está bem mais próxima, né? E tem textos também que, por exemplo, do texto crítico, eles tiram Cristo, né, de algumas passagens, exclui alguns textos, enfim. Então, assim, é muito... Mas eu vou estar explicando isso também no próximo vídeo,
tá? Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto foi só uma introdução do que eu vou estar falando mais a respeito, né, nos próximos vídeos aí, e para ajudar os irmãos a compreender qual é o texto que está na mão do irmão. E aí o irmão tira as conclusões, tá? E fica ao seu critério, né? Ore para Deus, não quero que você se sinta, nossa, eu estou com um texto aqui que, né, eu também tenho vários textos aqui, né? Inclusive eu tenho o texto direto do grego, né? Direto do grego aqui, mas eu peço sempre a compreensão do Espírito Santo para ele me orientar da melhor forma a estar buscando o texto que os autores quiseram transmitir, tá? Da ideia que eles quiseram transmitir, enfim. Não descarto esses textos, mas porém prefiro esses daqui. E eu vou estar mostrando no próximo vídeo, né, mais a respeito da conclusão que eu tirei na base desses textos aqui. E fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. Voltamos nos próximos vídeos, querendo Deus. Até mais, um abraço.